Ei, seja bem-vindo a mais uma aula da escola, né, de desenvolvimento definitivo. Nossa, tô até esquecendo o nome da escola agora. Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar de produção. A produção ela é uma parte muito importante do desenvolvimento humano, né? Exatamente porque a produção ela é responsável pelas mudanças que vão ocorrer no indivíduo. Então, basicamente, o indivíduo ele vai ter mudanças dentro dele por meio de determinadas incursões, determinadas mudanças nas produções, né? Então, o princípio da produção é o arquivamento na memória e a leitura do conteúdo arquivado. Então, basicamente, o indivíduo ele vai ter uma série de experiências na vida. A vida ele é um conjunto de experiências, ele vai ter uma série dessas experiências e, à medida que ele ir vivendo essas experiências, ele vai registrando o conteúdo dessas experiências na memória com o seu determinado significado. Entende? Então, toda experiência qual eu tenho uma maneira de atribuir um significado a ela, né? Se eu basicamente tenho uma experiência onde eu sofro, eu posso atribuir um significado de que essa experiência ela é algo completamente ruim para mim e eu sou apenas uma vítima daquilo que ocorreu. Eu posso interpretar dessa forma. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar o comportamento vitimista, que vai ser a produção lá da ponta. Ou seja, a última produção. Isso é interessante, para você já começar a perceber como o princípio da produção, é lógico que ele vai influenciar o final, né? A raiz da produção, ela influencia o fim da produção. Todos os comportamentos humanos, eles têm início na raiz da produção, que é essa, entende? Então, eu tenho uma experiência, essa experiência eu vou atribuir um significado, e esse significado, tanto a experiência quanto o significado que eu dei, vão ser registrados na minha memória, e a partir do momento, isso tudo vai ser lido, né? No momento que isso é registrado, isso tudo é lido depois, posteriormente, para a formação dos pensamentos. Pensamentos, segunda produção. Vamos lá. Então, vai haver uma leitura dos registros na memória e eu vou ter a segunda produção, que são os pensamentos. Vão nascer os pensamentos. E os pensamentos eles vão gerar a terceira produção, que é as emoções. Então, eu vou ter uma produção emocional, né? Então, vamos supor que eu tenha um pensamento imaginativo, né, que é o pensamento por imagens, de um certo desastre que pode acontecer posteriormente. Bom, isso vai fomentar determinadas emoções, como o medo, né? Isso vai fomentar esse tipo de sentimento, que é o medo. Isso vai determinar a qualidade dos sentimentos que eu vou possuir, a qualidade das emoções, né, que eu vou possuir. Então, se eu tenho, por exemplo, pensamentos que eles projetam desastre, provavelmente eu vou ter emoções correspondentes desses pensamentos, como emoções de medo, como como até mesmo a questão da apatia, né? Ou seja, ficar um pouco entristecido com aquilo, né? Então, vão ter várias emoções que vão derivar disso. Então, depois que eu tenho a produção emocional, eu vou ter a produção comportamental. A produção comportamental é o momento da ação. É o momento onde todas aquelas emoções elas vão se converter em ações. Então vai acontecer que eu vou agir imbuído da produção emocional. Entende? Então, a partir do momento que eu tenho a produção comportamental, né, por exemplo, se eu tenho uma determinada emoção de medo e eu
tô, por exemplo, num determinado momento onde eu devo agir, esse medo pode me impedir de agir, no caso, me paralisar. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que eu produzi um comportamento, né? Mas foi um comportamento de paralisia, onde eu não consegui agir por causa do bloqueio do medo. Entende? Porque, né? Inclusive isso é interessante. O medo, ele tem a finalidade de proteger você. Essa é a finalidade da emoção de medo. Ela vai proteger você, impedindo você de se arriscar, impedindo você de dar passos mais ousados, né? Porque, basicamente, o corpo, né, ele aprendeu ao longo do tempo, ao longo da nossa evolução, o ser humano, ele aprendeu que esse tipo de situação era o tipo de situação que nos colocava em risco. É um tipo de situação que poderia trazer algum dano muito severo a nós. Então, desenvolveu-se esse mecanismo do medo para nos proteger desses eventos. Entende? Com a finalidade de preservar a nossa vida. Lembrando que nós somos programados para sobreviver. Então, como nós somos programados para sobreviver, a gente vai ter, de uma certa forma, o despertar da emoção do medo para nos frear, né? Nos frear diante de determinadas situações que nós possamos correr determinados riscos. Então, a gente vai ter a quinta produção. A quinta produção é o comportamento, tá? Então, vamos recapitular aqui, para que você possa entender isso no segmento mesmo, que é primeira produção, registro e leitura da memória, tá? Segunda produção, pensamentos. Terceira produção, emoções. Quarta produção, comportamentos. É por meio dessa produção que nós geralmente nos comportamos aqui no mundo, né? É por meio dessa produção que nós basicamente vamos pensar, sentir e agir. E a partir do momento que há uma determinada mudança, ainda que mínima, nessa produção, já muda, né, a forma como nós nos comportamos. E o objetivo aqui da Escola de Desenvolvimento Definitivo é empregar determinadas mudanças nessas produções para te tornar cada vez mais inteligente, né? Para que você possa ter pensamentos de mais qualidade, né? Para que você possa produzir determinadas sensações de maior qualidade, para que você possa produzir determinados comportamentos de maior qualidade que cooperem, né, para os resultados que você quer gerar na sua vida. Todo resultado que a gente quer gerar na vida, ele vai depender da qualidade das produções. Se a qualidade da produção for ruim, a gente não vai conseguir ir muito além. Por quê? Porque se eu estou num projeto onde eu preciso de coragem, por exemplo, para agir, para empreender, para sair do lugar, e a minha produção ela não tem a qualidade que me forneça a coragem, dificilmente eu vou conseguir desenvolver esses projetos que requer coragem. Entenda que toda ação ela é financiada pelos recursos. Se me faltam os recursos, eu não vou conseguir empreender a ação. Eu preciso dos recursos para que eu seja capaz de empreender as ações. Se eu não tenho esses recursos, acabou. Então, a partir do momento que eu melhoro as minhas produções, eu intervenho nos recursos. Entenda que o desenvolvimento dos recursos, eles têm uma conexão muito forte com a produção. Em determinadas incursões, em determinadas mudanças na produção que eu gero os recursos. Talvez uma mudança na minha mentalidade, na forma como eu tenho determinados eventos significados na minha vida.
Entende? Por quê? Porque vai ter eventos na minha vida que eu vou ter que ressignificar. Se eu não ressignificar, eu não vou conseguir ter impacto na produção. E se eu não tenho impacto na produção, não gera mudança. O foco da mudança é a produção. Ah, eu não consigo efetuar mudanças na minha vida porque está faltando intervenção eficiente na produção. Você entende? A partir do momento que a gente consegue efetuar mudanças na produção, a gente efetua mudanças em larga escala na nossa vida. Porque uma pequena incursão, uma pequena mudança num determinado significado que você atribuiu, né, de uma determinada experiência que você teve, ou até mesmo de uma determinada mentalidade que você comprou e não é boa, né? Certamente você vai ter que trocar para que essa mentalidade deixe de influenciar você. E aí você consiga, de uma certa forma, influenciar a produção positivamente. A mentalidade é uma das coisas mais importantes. Só que a mentalidade, ela tem uma fraqueza. Por quê? Porque o seu eu tem uma fraqueza. Entenda que, por meio da limitação do meu eu, por quê? Se você for parar para pensar, você vai perceber que os pensamentos conscientes, eles não têm muita influência sobre o que você vai sentir. Os pensamentos conscientes não têm muita influência nas suas emoções, se você for parar para analisar. Pode pensar em coisas bem boas em determinados momentos, você vai ver que nem sempre as suas emoções elas dão uma alterada se você naquele momento tá sentindo você está percebendo que o seu emocional ele não está muito qualitativo, né? Ou seja, você não está se sentindo muito bem, você muda a qualidade dos seus pensamentos conscientes e você vê que aquele emocional também não muda, aquele estado emocional não muda. Por quê? Você é muito mais inconsciente do que consciente. Essa é a verdade. A mentalidade, ela é uma produção consciente. Por quê? Porque são pensamentos derivados dos registros. Todo pensamento ele é fruto da leitura dos registros. Então, a mentalidade é um conjunto de pensamentos conscientes. Ou seja, a mentalidade nasce na leitura dos registros também. É por isso que, para a própria mentalidade ser influenciada, de fato, para que ela seja produzida automaticamente à medida que a leitura nos registros da memória é executada, é necessária a mudança dos registros. É necessária a ressignificação. Então, é quando a gente basicamente vai começar a trabalhar na ressignificação, a gente vai começar a mudar novos conceitos, adquirir novas mentalidades, novos pensamentos conscientes que, logicamente, eles vão contribuir para que haja uma mudança. E aí sim, a gente vai conseguir fazer determinadas mudanças nas produções. Entende? Quando a gente faz uma mudança na produção, por exemplo, a produção que está sob como é que eu posso dizer aqui? Peraí. A mudança que nós podemos, a produção que nós podemos influenciar mais fácil é a dos pensamentos. Essas são as mudanças que a gente pode influenciar, quer dizer, a produção que a gente pode influenciar muito fácil. Né? É quando a gente basicamente vai mudar os nossos pensamentos, vai gerir, né, fazer a condução do eu, para que a gente produza uma qualidade de pensamentos melhor, que de uma certa forma vão nos ajudar a transformar a qualidade dos registros na memória e também vão nos ajudar a transformar a qualidade da produção emocional. É por isso que todo o conteúdo que você está recebendo aqui na Escola de Desenvolvimento Definitivo, ele de uma certa forma é projetado para ajudar você a ressignificar determinadas coisas na sua vida. A ideia é desenvolver um pouco a sua visão de mundo para que você seja muito mais capaz de ressignificar determinados eventos. Quando você for capaz de ressignificar determinados eventos com muita qualidade e eficácia, nossa, você vai ver que as mudanças começam a vir. Por quê? Porque os registros na memória estão começando a mudar. Né? Eu não queria muito falar da teoria multifocal aqui, porque ela é uma teoria, né? Então ela é um pouco mais complicada, né? Mas eu vou só dar uma pincelada rápida para que você possa entender aqui a ideia, né?
por detrás da questão da memória como um todo. Você tem um módulo aqui mesmo, dentro da Escola de Desenvolvimento Definitivo, dedicado à teoria multifocal, para entender mais como a sua mente funciona. É importante que você dê uma olhada nas aulas da teoria multifocal. E só que, o que acontece, né? A sua memória, ela é permeada por janelas. Essas janelas, elas têm determinadas qualidades. Tem janelas que vão fomentar, financiar pensamentos perturbadores, porque são janelas que têm esse conteúdo perturbador, ela é lida e ela fomenta pensamentos perturbadores. Você vai ter janelas que vão cooperar para a fomentação de pensamentos mais saudáveis, pensamentos mais positivos, vamos dizer assim. Né? Pensamentos que vão financiar determinadas emoções boas, né? E que, de uma certa forma, eles vão financiar mais a sua qualidade de vida. Diferente dos pensamentos perturbadores. E para que a gente possa, de uma certa forma, obter mais inteligência emocional, nós precisamos mudar as janelas da memória, ou seja, que é basicamente uma comunidade de registros. Você tem registros na memória sendo efetuados o tempo todo, né? E esses registros, eles vão se aclopando na memória, né? Vão sendo registrados na memória, vão ali sendo aclopados. Eu tenho uma certa dificuldade de falar essa palavra, mas eles vão sendo aclopados ali. E esses registros, eles ficam uns do lado dos outros ali, todos organizados. A ideia é fazer com que os registros que financiam os pensamentos perturbadores, eles sejam formatados. Inclusive, é esse mecanismo que a ressignificação faz. Você pega aquele registro perturbador e muda o significado dele, muda a roupagem dele, muda a característica dele, para que ele, de uma certa forma, financie pensamentos com mais qualidade. Percebe? É isso que faz a ressignificação. E é isso que basicamente traz muito mais saúde mental para o indivíduo. Porque quando o indivíduo ele tem registros mais qualitativos, ele consegue fazer o que basicamente é chamado de reedição da memória, né? E essa reedição da memória nada mais nada menos que a ressignificação dos arquivos doentios, ou seja, das janelas que financiam os pensamentos perturbadores, para janelas que basicamente vão financiar pensamentos de mais qualidade. Cara, aí está a raiz da inteligência emocional. Bom, a gente já teve aí 20 minutos de aula e vamos encerrar por aqui. Eu acho que você entendeu, tá? O mecanismo da produção, a mudança ela está na produção, a mudança é gerada pela produção, e a partir do momento que nós fizemos determinadas incursões na produção, a gente melhora a qualidade de vida do indivíduo. Esse é o caminho, o foco é esse. Incursionar, ou seja, efetuar mudanças na produção, né? Na escala 1, que é ali a memória, né? Os registros na memória, tanto o registro como a leitura. Na escala 2, a produção de pensamentos, né? A gente tem que mudar a questão dos pensamentos que são produzidos. E na escala 3, que é a produção emocional, a gente tem que mudar a produção emocional, e a gente faz isso o quê? Sempre, o foco da mudança é sempre a raiz. A gente não tem muito controle sobre o que é registrado na memória, a gente não tem muito controle que é a raiz, entende? A gente não tem muito controle da raiz. A única etapa que a gente tem controle, que a gente pode, de fato, implementar mudanças, é nos pensamentos, porque os pensamentos são produzidos pelo eu. E o eu é tudo que você controla. Você não controla nada além do eu. O que está além do eu é inconsciência. Entende? Então, o eu, ele pode produzir pensamentos. Se ele pode produzir pensamentos, você tem como agir no nível dos pensamentos. Ou seja, você age no nível 2, né, da produção. Essa é a verdade. Você age no nível 2 da produção. Mas agindo no nível 2, tem como você agir no nível 1. Entende? Que é os registros da memória. Tem como você agir também no nível 3, lógico,
porque está depois do nível 2, né? A produção ela é sequencial, nível 1, nível 2, nível 3, né? Que são as emoções, nível 4, que são os comportamentos, e depois essa produção é registrada na memória. E aí, basicamente, a gente volta para o nível 1. Tá? Então, a gente intervém no nível 2, gera o nível 3, que é a produção emocional, gera o nível 4, que é a produção comportamental, e depois isso tudo é registrado. Aí a gente volta para o nível 1. Por isso que ruminar o passado é um tiro no pé. Percebe? Porque olha só, se eu rumino o passado, se eu fico, por exemplo, relembrando aqueles momentos os quais eu me senti muito culpado, os quais eu fiquei muito triste, muito cabisbaixo, relembrando aqueles momentos da vida que foram muito complicados, onde eu experimentei muito sofrimento, o que basicamente vai acontecer? Eu estou gerando esses registros na memória. Toda vez que eu estou pensando nisso, ruminando o passado, isso basicamente está gerando uma carga emocional muito desqualificada. Vai gerar comportamentos desqualificados e toda essa produção ela é armazenada de novo na memória. E aí o que acontece? Eu expando as janelas traumáticas. Quando eu expando as janelas traumáticas, eu dou mais margem para a leitura das janelas traumáticas ocorrer. O que acontece? A leitura das janelas traumáticas vão gerar mais trauma ainda. E aí é mais registro traumático. E quanto mais registro traumático eu expando, dificilmente eu vou conseguir construir uma inteligência emocional. A tendência é que eu produzo mais pensamentos perturbadores, mais emoções perturbadoras, mais comportamentos baseados nessa produção anterior. E mais registros decorrentes disso tudo. Eu preciso gerar uma quebra de padrão. É por isso que você precisa da condução do eu, que a gente vai falar depois. A condução do eu é o momento que você vai conduzir o eu para influenciar a qualidade da produção. Então eu vou começar a produzir ideias, pensamentos qualificados para intervir no restante da produção e fomentar um registro qualitativo. E aí eu começo a mudar a qualidade dos registros. Acabou. Mas bom, na próxima aula a gente vai conversar mais sobre o restante. Esse trabalho, né, a Escola de Desenvolvimento Definitivo, é um trabalho que eu tenho certeza que vai te transformar, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Né? O que você está basicamente aprendendo aqui são fruto de pesquisas árduas que eu empreendi para lidar com os meus próprios problemas, e eu tenho certeza que vai ajudar muito você, assim como também me ajudou bastante. Bom, então segura um pouco essa ansiedade aí, tem muito conteúdo ainda para você, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.